E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 17. Aonde a história começa, aonde o Senhor começa a estabelecer um povo, e aonde o Senhor vai fazer uma aliança, aonde o Senhor vai fazer um pacto, aonde Abraão tem que fazer votos. Capítulo 17 de Gênesis, o texto vai dizer, verso 1: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Vamos ler o verso 2 todos juntos. O texto diz: farei. Tem uma promessa aqui. Abraão, estou te chamando aqui para fazer uma aliança com você, para que de você surja uma grande nação, um grande povo, e eu vou multiplicar isso extraordinariamente. Verso 3, prostrou-se Abraão em rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o seu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Quando chegamos no verso 9, Deus vai dizer então como será, o que deve acontecer, qual é o sacramento, qual é o sinal que deveria marcar este povo. Então o Senhor começa a dizer a Abraão a respeito da circuncisão. No verso 11 ele diz assim: olha, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e ti. Esse é o sinal, esta é a marca. E ele vai dizer agora a Abraão como ele deve fazer isso. Ele vai dizer: Abraão, você agora vai fazer ao 8º dia, todo homem, todo macho, ao 8º dia, aquele que nascer ao 8º dia, será circuncidado, como marca, como símbolo desta aliança. Mas observe que Abraão está agora iniciando este pacto com Deus, e Deus agora precisa, e Ele estabelece esse pacto com toda a sua casa, com todos aqueles que estão à sua volta. Então essa promessa agora, ela não é só para Abraão, ela é agora para os escravos, aqueles que são nascidos em casa, aqueles que são comprados por dinheiro, ela é agora para os filhos, ela é agora para todos aqueles que estão no seu convívio. Porque Deus, Ele é um Deus de gerações, e Ele estabelece a sua aliança com Abraão, não só para a vida de Abraão, mas para todo o povo que Ele escolheu, a sua geração. E olha como Deus é tremendo. Depois que Deus diz a ele como vai fazer, o que ele deve fazer, no verso 23, então vem a execução daquilo que Deus havia ordenado. O texto vai dizer então: tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Olha o verso 24. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de quantos anos? 13 anos, quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Eu queria chamar a sua atenção para algo muito interessante. A ordem de Deus era que, ao 8º dia, agora, a partir de agora, todo macho será circuncidado. Seja ele seu filho, seja ele escravo. E é interessante nós pensarmos nisso, porque Isaac ainda não havia nascido. Quando Deus faz uma promessa a Abraão, uma aliança com Abraão, Isaac, o seu filho, ainda não era nascido.
E Deus diz, eu tenho uma aliança para fazer com você, e essa aliança, ela tem algo muito especial. O seu filho virá, Isaac vai chegar. Nos versos anteriores, Deus faz essa promessa para ele. Você vai chamar esse menino de Isaac. Mas agora você tem um homem de 99 anos e você tem um menino de 13 anos, participando deste sacramento do Antigo Testamento. Mas não só os dois, mas todos aqueles da sua casa. Então o texto vai continuar dizendo assim, Abraão e seu filho, Ismael foram circuncidados, qual dia, irmãos? No mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Se você avançar mais um pouquinho, lá no verso 21, no capítulo 21, me perdoe, capítulo 21, nós temos então o nascimento de Isaac. Então Deus visita Sara, ela concede, dá a luz a Isaac. Verso 3 e 4, você pode ler comigo, todos juntos? O texto diz, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, ótimo. Abraão está cumprindo aqui um sacramento, uma ordenança e um voto. Esse voto era para ele e para o seu filho e para as suas gerações, para os filhos dos seus filhos e para todos aqueles que haveriam de vir, porque Deus estava separando um povo. E é interessante porque este é o primeiro ato sacramentado, a primeira ordem de Deus. E muitos anos se passaram, muitas gerações se passaram, até que viesse o segundo sacramento do Antigo Testamento. Que eu não sei se você sabe, mas o primeiro sacramento do Antigo Testamento é a circuncisão, e o segundo é qual? Você lembra aí? Alguém pode me dizer aí? Qual que é o segundo sacramento do Antigo Testamento? Do Antigo. Ó, irmão, vamos estudar a Bíblia. A Páscoa. A Páscoa é o segundo sacramento do Antigo Testamento. Agora pense comigo, do dia em que o Senhor estabeleceu o primeiro até o segundo, algumas gerações passaram. Isaac, Jacó agora tem os seus 12 filhos, as 12 tribos instituídas. Essas 12 tribos são levadas para o Egito para preservação daquele povo. Aquele povo ainda não estava distribuído em tribos, e agora o Senhor levanta Moisés para libertar este povo, para tirar este povo do cativeiro. Quando o Senhor vai libertar o povo do cativeiro, ele institui então o segundo sacramento do Antigo Testamento, que é a Páscoa, e eu convido você para ir lá no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 12. Agora nós já estamos aqui com Moisés, conduzindo o povo. O Senhor chamando Moisés para resgatar este povo da opressão e da escravidão do Egito. E o Senhor então vai instituir a Páscoa. Então o texto vai nos dizer assim, capítulo 12, verso 1, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Quero que você observe bem isso aqui. O cordeiro era para quem, irmãos? Família. Este cordeiro era para uma família. E ele vai dizer aqui, olha, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Por aí calcularei quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão sangue e o porão em
ambas as ombreiras e na vega da porta, na casa em que o comerem. Lá no verso 12 agora, você tem um texto dizendo assim, olha, porque naquela noite, vamos ler o verso 12 comigo, todos juntos, o texto diz, porque naquela noite... Verso 13 vai dizer assim, olha, o sangue vos será por sinal. Preste atenção nisso, irmãos, tem marcas, tem sinais, tem símbolos. O nosso Deus sabe que nós somos seres que necessitam de coisas visuais, de marcas para nos lembrar daquilo que Ele tem feito e faz por nós. Então Ele vai dizer que este sangue, Ele será o sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esses são os sacramentos do Antigo Testamento. E o que os dois têm em comum? Os dois sacramentos do Antigo Testamento, eles têm uma coisa em comum, que é o derramamento de sangue. Porque sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Deus fazendo algo muito perfeito. E tudo o que Deus faz no Antigo Testamento está apontando para a cruz de Cristo. Quando nós olhamos o cordeiro, quando nós olhamos a circuncisão, o sangue derramado, ele vem apontar para o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo derramaria o seu próprio sangue por nós, para que nós pudéssemos então ter vida e vida em abundância. Olha que coisa preciosa. E aí nós vamos para o Novo Testamento, porque agora uma trajetória do Antigo Testamento acontece, e este povo agora começa a servir ao Senhor com estes símbolos, com estes sinais na sua vida, na sua trajetória, na criação das tribos, na divisão das terras, no tempo dos reis, no tempo de Davi, no tempo dos profetas, até que o Senhor Jesus viesse. O povo de Israel, uma nação escolhida, um povo exclusivo. E eu quero chamar a sua atenção para mais um detalhe. Isso não era para todo mundo, isso era apenas para o povo de Israel. Isso era apenas para o povo da descendência de Abraão. Mas o nosso Deus, Ele é tão misericordioso que Ele estendeu essa bênção aos gentios, aos escravos, aqueles que eram comprados por dinheiro ou aqueles que nasciam dentro de sua casa. E o povo de Israel então vive desta maneira até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas nós chegamos então no Novo Testamento. E aí eu vou pedir você para abrir em Mateus. Mateus, primeiro, no capítulo 26. No verso 26. Porque agora nós começamos a ver o Senhor Jesus instituindo agora o sacramento do Novo Testamento, a nova aliança, porque Jesus vem para fazer a transição daquilo que era as coisas antigas, daquilo que era sombra do que havia de vir, e agora estabelecer uma nova aliança. É o que Jesus vem fazer. Então observe comigo que agora nós vamos ter a instituição dos dois sacramentos do Novo Testamento. E o primeiro deles está em Mateus 26, no verso 26 em diante. O texto vai dizer o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus agora, antes de entregar a sua vida, Ele estabelece o sacramento. Ele vai dizer assim: olha, agora não necessita mais de derramamento de sangues de animais. Agora não é mais necessário que outro tipo de sangue seja derramado, porque este símbolo que eu entrego a vocês, este pão que eu agora coloco na mão de vocês, este cálice que eu agora coloco na mão de vocês,
é o meu próprio corpo e o meu sangue que eu vou derramar por vocês daqui a pouquinho. Você fica imaginando, irmãos, os discípulos assentados com Jesus, e Jesus entregando um pedaço de pão para eles, e eles ainda não compreendendo de fato o que Jesus estava por fazer, e Jesus já estava dizendo assim, olha, toma aqui, porque este é o meu corpo, este é o meu sangue, que eu derramarei por vocês, e eles pegam aquilo, e eles participam daquilo, sem ainda saber o que estava por vir, porque logo depois o Senhor Jesus vai para o Monte das Oliveiras, e ele vai ser entregue, e logo em seguida, ele vai verdadeiramente entregar a sua vida. Mas você perceba que quando Jesus vai se entregar, o que acontece com seus discípulos? Ó, vai todo mundo embora. Foge todo mundo. Exceto Pedro, né? Que nós vimos aqui na semana passada, que assistia o Senhor Jesus de longe. Irmãos, nós temos aqui agora a instituição de algo que vai estar relacionado aos sacramentos do Antigo Testamento. A diferença é que agora no Novo Testamento nós temos apenas um derramamento de sangue. E o derramamento de sangue que temos agora, ele é de quem? Ele é de Jesus Cristo. Jesus, ele é o Cordeiro perfeito. Jesus é aquele que derrama o sangue para a purificação dos nossos pecados. E nós, quando participamos da mesa do Senhor, nós, quando tomamos o pão, quando pegamos o cálice, nós nos lembramos que o sangue precioso, verdadeiro, foi derramado. Mas esse ato é para quem? Quem, então, o Senhor Jesus está chamando para participar desta mesa? Quem o Senhor Jesus está chamando para comer o pão, para beber o cálice? Aí nós precisamos da ordem de Jesus, do segundo sacramento. Ainda em Mateus 28, no verso 19, Mateus capítulo 28, verso 19, texto bem conhecido, a grande comissão, quando o Senhor Jesus vai chamar ali então os seus discípulos, depois da sua ressurreição, e ele vai então dar a grande ordem para sua igreja, para o seu povo, antes de subir aos céus, o Senhor Jesus vai dizer e vai manifestar que a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, e o verso 19 ele vai dizer, então leia todos comigo, o texto diz, ide, portanto, vamos de novo? Vamos lá, vamos de novo, bem forte, todo mundo junto, está aqui? Está não? Vocês não estão com a Bíblia aberta não, crente? Então vocês abrem a Bíblia aí, Mateus 28, verso 19, o texto diz, ide, portanto, segura aí, agora nós temos a ordem, quando o Senhor Jesus sobe, antes de subir, ele vai dizer assim, olha, tem uma coisa que vocês não podem deixar de fazer, primeira coisa, vocês precisam ir e fazer discípulos, vocês precisam anunciar o evangelho da salvação, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ao anunciar o evangelho da salvação, ao fazer discípulos, ao pregar este evangelho, aqueles que creem, vocês batizem. Levem essas pessoas ao batismo. E esse batismo agora é um batismo que representa aquilo que o Senhor Jesus já fez por nós, o lavar do sangue regenerador de Jesus na nossa vida. E eu quero chamar a sua atenção, e eu me debati muito com esse assunto essa semana, muito, porque no livro de Mateus, na verdade nos evangelhos, nós temos o chamado de João Batista, e eu quero aqui no evangelho de Lucas, porque é um evangelho um pouco mais completo ao descrever, até porque Lucas, ele faz acuradas investigações para contar a história de Jesus. E Lucas vai falar de João Batista. E é interessante porque João Batista, ele já começou a batizar. Então talvez você perguntaria assim, pastor, mas como que Jesus que instituiu o batismo, se João Batista já batizava? Parece que a gente vai entrar num conflito. Mas nós precisamos entender aqui as dimensões e os propósitos disso. Porque nós temos um chamado de João Batista, e João Batista tinha um chamado específico. Lá no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, nós temos então
o início dos verso 1, verso 2, mostrando o tempo em que ele estava, quem eram aqueles reis, quem eram os sacerdotes. No verso 2, o sumo sacerdote era Anás e Caifás. E naquele tempo, no verso 2 em diante, acompanhem comigo, veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, lá no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Leia comigo o texto que diz: vós preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Preste atenção aqui. João Batista estava batizando um batismo para arrependimento. Aonde estava Jesus nesse momento? Jesus ainda estava sendo preparado para iniciar o seu ministério. Enquanto João está no deserto pregando, enquanto João está anunciando e batizando, João está preparando as pessoas para a chegada do Messias, para o ministério público de Jesus Cristo, que já havia nascido, já estava crescendo, já estava agora com os seus 30 anos. E ninguém ouviu falar de Jesus, a não ser no seu nascimento e no episódio da sua adolescência, quando ele chega para conversar com os doutores da lei, enquanto seus pais iam a Jerusalém oferecer os sacrifícios. Nós temos aqui agora João, cumprindo o seu propósito. Não foi João quem estabeleceu o batismo. O batismo era um cumprimento das palavras do profeta Isaías, onde Deus já havia instituído aquilo que João faria para prenunciar Jesus Cristo. E observe que nós não temos menção de um batismo de João em nome de Jesus, um batismo de João em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e talvez porque que nós temos apenas João dizendo para eles: arrependam-se, porque aquele que há de vir, ele haverá de separar, ele haverá de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que é isso? Ele vai salvar aqueles que são dele com o Espírito Santo, mas há de condenar, ele há de queimar no fogo eterno aqueles que não são dele. E no Evangelho de Lucas, lá no verso 15, olhe comigo aí, eu quero muito que você esteja com sua Bíblia aberta. Se você tivesse com um papelzinho, uma caneta, você ia ter um assunto sobre sacramento muito precioso para a sua vida, para a sua casa, para a sua trajetória. Verso 15, o povo começa a especular. Olha o que está acontecendo aqui. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos em seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Olha o que está acontecendo aqui, irmãos. O povo é tão perverso, o povo é tão ruim, e a mente do povo é tão perversa, que as pessoas começaram agora a pensar que João era o próprio Cristo. Então João começa a dizer para eles assim: olha, não, aquele que é o Senhor, eu na verdade vos batizo com água, mas virá aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Esse é Jesus, é esse que eu vos anuncio, é esse que eu prego para vocês, para que vocês se arrependam. E qual era o fundamento do batismo de João? O que João queria que acontecesse com aquele povo? Olhe no verso 10, aquela multidão que era batizada por João, eles perguntavam, eles fizeram a mesma pergunta que fizeram a Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Eles eram batizados, e eles perguntam assim: e agora, o que nós vamos fazer? Ô João, nós somos batizados, João, e aí? O que nós fazemos? E João começa a discorrer sobre alguns erros que aquele povo judeu, porque ele estava falando para o povo judeu, ele estava falando para israelitas, eles estavam falando para homens que iam lá especular, sacerdotes, sumos sacerdotes, mestres da lei. E ele começa a dizer para eles assim: olha, se vocês não estão abençoando a vida um do outro, comece a abençoar. Se vocês têm 2 túnicas, comecem a repartir. Porque vocês não estão pensando na vida comum, cada um olhando para o seu próprio umbigo. Ele começa a falar aqui sobre os publicanos, e eles perguntam: o que nós vamos fazer? Ele fala assim: olha, para de cobrar aquilo que é maior do que o estipulado. Começa a andar em retidão. Porque Jesus Cristo está vindo e Ele vem para separar.
É isso que João está fazendo aqui. Então a instituição do batismo, ela não é por João, ela é por Jesus. E ela se concretiza agora no verso 21, porque no verso 21, olha o que o texto diz. Você lê comigo, verso 21 e 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu. Agora nós temos a manifestação da Trindade. Agora nós temos aqui Pai, Filho e Espírito Santo. Agora nós temos a manifestação onde o Filho está ali para ser batizado. O Espírito Santo desce sobre ele e a voz do Pai vem sobre ele e diz: este é o meu Filho. O ministério de Jesus, então, ele começa quando aquilo que João já havia preparado se concretiza e Jesus, então, inicia o seu ministério. E nós estamos falando de Jesus como alguém que está fazendo uma transição, perceba isso, em nome de Jesus. Jesus, ao 8º dia, foi o que, irmãos? O que aconteceu com Jesus ao 8º dia, irmãos? Circuncidado ao 8º dia. Porque Jesus, ele não veio para romper a lei, ele não veio para desfazer a lei, Jesus veio porque ele é o cumprimento da lei. A lei se cumpre em Jesus. Mas Jesus agora aos seus 30 anos, ao iniciar o seu ministério, o ministério de entrega, ele vai dizer assim: agora eu vou transitar e eu vou mostrar para vocês agora como que vocês vão viver essa nova aliança. E Jesus então passa pelas águas, pelo batismo. E então você vai ver na trajetória dos discípulos e de Jesus, que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. E nós não vemos histórico mais aqui de Jesus e dos discípulos registrado deles batizando. Nós só sabemos que eles batizavam. Mas nós não temos mais nenhum registro. O próximo registro que nós temos de batismo vai acontecer agora em Atos. Vamos lá? Atos, capítulo 2. Então observe comigo. O Senhor Jesus já instituiu a ceia. O Senhor Jesus já instituiu o batismo. E agora o Senhor Jesus subiu aos céus. Ele prometeu o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre o povo no dia de Pentecostes. Aquele povo estava reunido e o Espírito Santo veio e encheu toda a casa, encheu aquelas pessoas. E eles agora começaram a falar do Evangelho. E todas as pessoas da região ou das regiões que falavam línguas diversas começaram a compreender aquilo que era falado. E eles ouviram a mensagem do Evangelho. E quem prega aqui agora é Pedro. E Pedro está falando agora, irmãos, diferente do Antigo Testamento, que era sombra do que havia de vir. Pedro agora começa a anunciar aquele que já veio, aquele que veio, morreu, ressuscitou. E Pedro vai fazer aqui esse discurso, e ele vai dizer: olha, varões israelitas, no verso 22, do capítulo 2, atendei a essas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, o qual o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido ou detido por ela. Ele começa a falar desse Jesus que eles viram. Pedro não estava falando algo que era incomum aos olhos daquela multidão. Eles estavam nos dias de maior alvoroço, porque Jesus realmente havia sido crucificado. O céu se tornou em trevas em pleno meio-dia. A terra tremeu, mortos levantaram do seu túmulo e ressuscitaram. Aquilo era vivo na mente, nos olhos, na vida cotidiana daquele povo.
E agora esse povo ouve essa mensagem, e Pedro chama esses irmãos a atenção de quem Jesus é. Quem é esse Jesus? Aquele que veio para nos libertar e nos salvar. E, irmãos, e a mesma pergunta acontece agora no verso 37. E eles vão dizer aqui, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A palavra foi pregada. O evangelho foi anunciado. Jesus Cristo foi manifesto. E eles agora começam a perguntar: então o que nós vamos fazer? Pedro, sabedor da ordenança, ele então vai dizer, respondeu Pedro, verso 38, arrependei-vos. Vamos ler comigo, verso 38, o texto diz: arrependei-vos. Preste atenção, a instituição do batismo por Jesus é agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela é agora em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo ato do Senhor Jesus Cristo. Porque agora o sangue já foi derramado, então nós não precisamos mais circuncidar os homens. Algo que é muito interessante na história das Escrituras é porque Deus estabelece uma aliança no Antigo Testamento com homens. E não é porque Deus é machista. É porque Ele está falando sobre governo. Ele está falando sobre autoridade. Autoridade que a nossa geração não tem reconhecido mais. Mas o Senhor, sendo misericordioso, Ele agora estende isso aos gentios, de maneira mais ampla. Ele agora vai estender isso a mulheres, Ele vai estender isso a todos quanto o receberam, a todos quanto creem nele, a todos quanto Ele chamar. E o texto vai dizer então no verso 39, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O nosso Deus tem chamado pessoas ao arrependimento. E aí eu queria trazer aqui algumas lições para você. A primeira delas é que o sacrifício não é seu. Você não pode fazer nada. Não há algo que você possa fazer. O sacrifício, ele é de Jesus. Amém, irmão? Ele derramou o próprio sangue. Ele entregou a sua vida por nós. Segundo lugar, essa aliança, ela não é só para você. Não seja egoísta. Essa aliança é para você, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para todos aqueles que ainda hão de vir na sua geração. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Nós não podemos ser egoístas em pensar que aquilo que o Senhor estabeleceu, Ele estabeleceu só comigo, então eu deixo que meus filhos se virem, e eles façam o que eles quiserem, e depois quando eles chegarem à idade adulta, eles resolvam o que eles vão fazer. Misericórdia. Quem é a autoridade na sua casa? Com quem que Deus estabelece essa aliança? Nós precisamos começar a rever o princípio de autoridade que Deus institui. E, irmãos, é muito interessante porque estavam aqui neste lugar pessoas de todas as regiões. Estavam aqui famílias inteiras. E o texto vai dizer que aqueles que aceitaram a palavra e foram batizados, acrescentou ali quase 3.000 almas, 3.000 pessoas. Ser para os seus filhos e para as gerações futuras. Basta você crer. Porque ainda no livro de Atos, quando Paulo tem aquele bate-papo com o carcereiro, depois que o lugar tremeu e aquele carcereiro quase se matou,
E aquele carcereiro, irmãos, vai fazer a mesma pergunta: o que eu preciso? E agora? O que eu faço? E Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Oh, irmãos, é princípio de autoridade. É aliança. Aliança que não é feita de nós para Deus, mas uma aliança que é feita de Deus para nós. Porque nós somos fracos e falhos e incompetentes para fazer uma aliança. E eu vou te mostrar quanto nós somos incompetentes. Basta você observar quantas pessoas já se batizaram, já fizeram profissão de fé, batizaram até seus filhos, e sumiram, e nunca mais voltaram, e nunca mais quiseram saber do Senhor. Vocês já viram isso ou não? Então deixa eu te falar uma coisa. Você é fraco para aliança. Você é incapaz de firmar uma aliança. Mas o nosso Deus, Ele não falha. E a sua aliança jamais quebra. Porque aqueles que Ele escolheu e aqueles que Ele fez uma aliança com eles, todos eles serão salvos para o louvor da sua glória. Amém, irmão? Que você guarde isso no seu coração. Nós somos o povo da aliança. Nós somos um povo que fomos chamados para a glória de Deus. Nós somos um povo chamado para bendizer e glorificar o nome daquele que derramou o seu sangue por nós, para o cumprimento dessa aliança. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, curve sua cabeça, e reconheça agora diante do Senhor. Fala: Senhor, Deus, eu sou incapaz de firmar uma aliança com o Senhor, mas eu creio na aliança que o Senhor fez comigo. Quero desafiar você a crer nisso nessa noite. Creia que o Senhor te escolheu. E quando Ele te escolheu, Ele escolheu você, os seus filhos, as suas gerações. E porque você agora compreende isso, você firma um sacramento. Você firma com Ele agora um voto, aonde você diz: Senhor, eu não te abandonarei. Não porque você é forte para isso, mas porque o Senhor te traz a isso. Porque Ele te escolheu para isso. Ele te salvou para que você pudesse então testemunhar a respeito da sua bondade, da sua graça salvadora. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado de maneira preciosa, profunda. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui nessa noite olhando para a sua palavra e aprendendo sobre este voto tão precioso que é o sacramento, essa ordenança do Senhor para nós, que se manifesta em símbolos visíveis e que nós vamos aplicar hoje na vida da sua igreja. Por isso, Deus, fica conosco, nos guarda aqui, Senhor, e aplica agora em nós, por meio da sua palavra, a sua graça, bondade e misericórdia. Nos próximos atos, estaremos, ó Deus, concluindo aqui neste culto, em nome de Jesus. Amém e amém.